Oi, pessoal. Tô chegando aqui com a cara assim, bem vida real, porque enquanto eu vou ajeitando aqui meu rosto, fazendo minha skincare da manhã, nós vamos conversar. Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, já deixa o seu like para me ajudar aqui na criação de conteúdo, sinalizar que você tem gostado desses vídeos que eu tô trazendo através das minhas leituras bíblicas. E aí, se você quer aprender junto comigo, se inscreve no canal, já deixa o seu like. Então é isso, vamos lá, pega seu chá, sua Coca Zero, seu chimarrão. Esse vídeo vai ser muito baseado no pensamento do pastor John Piper, que é o tema central, né, para ele, essa questão do contentamento em Deus. É muito interessante ver a visão dele, porque ele coloca como glorificar ao Senhor e buscar o prazer, o nosso prazer mesmo pessoal, não são coisas distintas, não são coisas diferentes, mas elas vão caminhar para a mesma direção. Então, o prazer pessoal do cristão é glorificar ao Senhor, é se alegrar no Senhor, é ter intimidade com Deus, é buscar a Deus. Eu vou amarrar meu cabelo porque já começou a fazer calor. Tava chovendo e tava um temporal e agora o calor bateu. O breve catecismo de Westminster, ele diz que o fim do homem é glorificar ao Senhor e gozá-lo eternamente, ou seja, a gente se alegrar eternamente no Senhor. O pastor John Piper aponta que não tem um ou, mas tem um e. Então, glorificarmos a Deus e gozá-lo, se alegrar eternamente em Deus. Então não são coisas opostas, são coisas que caminham juntas, que se complementam. Eu busco alegria no Senhor e, consequentemente, eu também estou glorificando a Deus. Essa alegria, ela vem em direção ao meu coração porque o meu coração está fixado, tem o objetivo de glorificar ao Senhor. Então não são coisas opostas, e também eu estar satisfeito, eu viver uma vida alegre, não é um subproduto, não é uma consequência acidental de eu ter glorificado ao Senhor, mas isso são coisas que caminham juntas e são intencionais. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, do verso 1 a 11, a gente vê a história que Salomão buscou o prazer, o contentamento, o sentido da vida em tantas coisas terrenas e passageiras, para no final descobrir que era correr atrás do vento, ou seja, era uma busca que nos cansa, é uma busca que nos deixa exaustos, porque a gente não encontra a resposta da nossa plena satisfação nas coisas terrenas e passageiras, mas somente no Senhor. Então, se você tem se sentido incompleto, se você tem se sentido cansado, exausto, você pode refletir onde você está tentando fazer o seu coração descansar. Então, a gente precisa ter em mente que se a gente busca no lugar certo, que é no Senhor, a fonte de alegria é inesgotável e Ele nos concede a paz que excede todo entendimento. E eu amo esse termo. Por que excede todo entendimento? Porque para as pessoas que olham com os olhos naturais, vai ser um absurdo você passar por um vale, passar por uma provação e ainda assim se sentir feliz, alegre, pleno, contente. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que para ele a morte é lucro. Por que ele olha para a morte como lucro? Porque é o que vai levá-lo a Cristo. Então, até mesmo em uma coisa que vai separá-lo definitivamente de forma tão intensa, abrupta desse mundo e das coisas que esse mundo pode oferecer, ainda assim ele olha para a morte como lucro, porque é através dela que ele vai conhecer face a face a Cristo. Às vezes o cristão ele não olha para a morte como lucro, ele olha para a morte com pesar. E óbvio, né, que quando nós perdemos entes queridos, gera, óbvio, uma tristeza, gera uma lamentação. Mas para o cristão, todas as coisas devem ganhar um novo significado em Cristo e em Sua palavra. Então, através da palavra de Deus, nós aprendemos que a morte dos santos é um prazer, porque é a passagem que vai nos levar a Cristo, a eternidade com Deus diante do nosso Criador. Então, todas essas coisas devem ganhar um sentido no nosso coração, um sentido prático. Nosso coração, ele tem um espaço, e é um espaço significativo, que está no centro do nosso coração, que é do Senhor. E se a gente tenta preencher esse espaço com outras coisas, a gente vai viver uma vida eternamente insatisfeita, se lamentando, uma vida de murmuração, uma vida sem ver sentido nas coisas, porque a gente não conseguiu preencher esse espaço que é do Senhor com o Senhor e com Sua palavra. Mas
quando a gente começa a perceber esse espaço e que ele é do Senhor, e a gente começa a ser intencional, a se alimentar da palavra de Deus todos os dias, a se dedicar em oração, a se dedicar em amar ao Senhor, a buscar intimidade com o Senhor, a buscar a ver as coisas dessa terra com a cosmovisão cristã através da palavra de Deus, a gente começa a olhar para essa terra com os prazeres são bênçãos do Senhor. As temporadas de graça, períodos que a gente passa vivendo bem, com tranquilidade nessa terra, são pura graça e misericórdia do Senhor. Mas os momentos de vale, de dificuldades, são aprendizados que o Senhor nos dá para nos aperfeiçoar à imagem de Cristo. Então, tem um propósito. Não são sofrimentos aleatórios e de graça que o cristão passa, mas são ferramentas que o Senhor usa, instrumentos que Deus vai usar para nos transformar cada vez mais à imagem e semelhança de seu Filho e para aperfeiçoar, para moldar a nossa fé, para nos fazer mais firmes, para nos fazer olhar para Cristo com dependência, com humildade, para tirar os ídolos do nosso coração. Então a gente precisa ter em mente essa cosmovisão de olhar realmente para o mundo como um lugar passageiro. As coisas dessa terra, todas elas vão passar, como diz lá em Isaías, mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela dura para sempre. Então, por que a gente vai trocar a glória de Cristo, o Senhor que está sentado no mais alto e sublime trono? A gente vai trocar essa glória de estar servindo a pessoa, o ser que nos criou, nos redimiu, nos transformou, a Trindade com todas as suas funções e papéis em prol da gente, de nos redimir, de nos amar com um amor incondicional, de nos transformar, de nos perdoar, um amor tão sublime como a gente não consegue encontrar em nenhum outro lugar, porque a gente vai trocar estar na presença desse Deus tão maravilhoso por coisas passageiras e terrenas. Então, é uma desonra ao Senhor. E até mesmo com você mesmo. Isso é uma desonra, porque a gente pode receber do Senhor algo muito maior e melhor. E a gente acaba trocando toda essa dádiva por coisas passageiras, terrenas. E por isso a gente não consegue alcançar a plena satisfação, o prazer de estar nessa terra, de viver todos os dias, de estar satisfeito com o que nós temos, de não olhar e focar para aquilo que nós não temos, mas ser grato por tudo aquilo que nós temos, porque o que nós temos é exatamente o que o Senhor acha que nós devemos ter, é o suficiente para o dia de hoje. E o nosso coração, ele é enganoso, então ele vai tentar desviar os nossos olhos para as coisas terrenas, ele vai tentar fazer com que a glória de Cristo pare de ter tanto brilho aos nossos olhos, uma nuvem entre a frente da glória de Cristo e faça com que ela fique distante para a gente, ao tempo que as coisas ao nosso redor vão ganhando mais intensidade. E aí a gente se desespera, porque as coisas desse mundo realmente são caídas, elas jaz no maligno. Então, quando a gente olha para essas coisas, a nossa esperança fica distante, a nossa esperança começa a se esvair dos nossos olhos, das nossas mãos, do nosso coração. Mas a gente deve lembrar todos os dias, é um exercício de disciplina espiritual constante, lembrar ao nosso coração que ele deve servir ao Senhor, que ele deve se voltar para o Senhor e olhar para Deus e pedir que Deus aumente o nosso amor por ele, que Deus faça arder em nosso coração e que essa chama não se apague com tanta facilidade do nosso coração. O amor a Deus, o amor em servir ao Senhor. E aí a gente começa a aprender a como viver bem nesse mundo, a como viver contente, a como não se desesperar diante das dificuldades. Lá no Salmo 62, o salmista diz: a minha alma descansa somente no Senhor, dele vem a minha salvação. Então isso é uma prova que, de fato, a nossa alma só vai encontrar descanso no Senhor, não nas coisas terrenas e passageiras. Lá no Salmo 128 diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Então a gente só vai encontrar verdadeira felicidade se a gente andar nos caminhos do Senhor, temendo ao Senhor, pedindo a sabedoria que vem do alto, porque nós sabemos que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é conhecê-lo. Então, como nós vamos viver nessa terra, temendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, se nós não conhecemos quem o Senhor é e a sua palavra?
Então, o cristão, ele precisa diariamente se debruçar na palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, buscar conhecer a Deus através da sua palavra. Muitas vezes nós dizemos assim, seria excelente se a vida viesse com um manual de instruções, né? Seria muito bom. E o cristão, ele tem esse manual de instruções. O Senhor, ele nos deixou nessa vida, mas ele não nos abandonou. Nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo. Temos a palavra de Deus, que é útil para qualquer coisa. Então, por que o cristão, quando passa por momentos intensos, sejam de alegria, de preocupação, de tristeza, por que não se debruça com tanta intensidade, com tanto fervor e com tanta necessidade na palavra de Deus, para buscar orientação e buscar as respostas? Nós precisamos criar esse hábito espiritual de estar focado, estudando a palavra de Deus todos os dias. Tem um exemplo muito bom lá em Atos, que são os bereanos. Eles avaliavam tudo que eles ouviam segundo as escrituras, para ver se o que eles estavam aprendendo através das pregações naquela época realmente condizia com a palavra de Deus. Eu preciso estar com o meu coração focado na palavra de Deus, em obedecer ao Senhor, em servi-lo, em me alegrar nele. E através dessa intimidade com Deus, ele vai nos ensinando a como viver uma vida contente, porque os nossos olhos, eles já não vão estar mais nas coisas dessa terra, eles vão estar nas coisas do alto. Então a gente sabe que se sofrermos aqui nessa terra, é temporário, é passageiro. E aí a gente aguarda e aguenta, porque sabe que temos promessas eternas muito maiores e mais preciosas. Então nossos olhos se voltam para essas promessas conquistadas por Cristo na cruz e paramos de focar nas tribulações e nas preocupações e nos sofrimentos dessa terra, porque são temporários e passageiros. Então, quando você tá na academia e tá naquele exercício intenso, cansativo, que você não vê a hora de acabar, tá lá na prancha, então você pensa o quê? Aguenta mais um pouquinho nessa prancha aqui. Você pede força aos braços, vai, o cérebro envia as força necessária ao braço para aguentar mais um pouquinho, porque falta só 5 segundos, faltam só 3 segundos e o tempo acaba e você descansa. Então você aguenta porque sabe que não é para sempre, é um tempo limitado, é um tempo determinado e ele está perto de acabar. Essa mesma visão deve ser a do cristão ao enfrentar as dificuldades dessa terra. Aguente mais um pouco, espere no Senhor, coloque o seu coração no Senhor, que Ele recarrega as nossas forças e em breve tudo isso acaba e a gente vai morar com Cristo, onde não haverá mais choro, mais dor, não haverá tristeza, não haverá lágrimas, porque Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, que preciosidade a gente ter essas promessas. Só o cristão ele vai poder viver com essas promessas e viver bem, e viver feliz, e passar por esses momentos de tribulação com o coração tranquilo, porque o coração está no Senhor. As pessoas desse mundo não têm essa mesma esperança que a gente. E aí a gente vê uma sociedade tão adoecida mentalmente, porque coloca sua mente, coloca seu coração, coloca sua esperança em coisas terrenas. E aí adoece, porque não encontra resposta nessas coisas terrenas. Mas o cristão, ele tem a Deus, ele tem Cristo que morreu na cruz, ele tem a palavra de Deus, o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. Então, porque a gente menospreza essas coisas, a gente não dá o valor devido, a gente vive nessa terra achando que viver sob as nossas próprias regras é melhor do que viver sob as regras do Senhor, sob as regras da sua palavra. Então a gente tem que voltar a lembrar dessas coisas. Os mandamentos do Senhor são muito melhores e maiores do que os meus. O Senhor sabe muito mais do que eu. Então eu vou confiar nele, porque ele vê o panorama geral e ele sabe sim o que é melhor para mim. O que é melhor para mim a longo prazo, não só no agora, como o ser humano consegue ver. Então são reflexões tão necessárias que a gente precisa fazer para sermos cristãos mais autênticos, cristãos voltados para a palavra de Deus, que guarda essa palavra no coração para não pecar contra o Senhor, para saber onde andar, porque ela vai clareando o nosso caminho, como o salmista diz que a palavra é luz para o nosso caminho. Então ela clareia, ela nos mostra onde tem buracos, ela nos mostra onde devemos desviar, ela nos mostra onde tem pedras de tropeço. Por isso que a gente tem que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração e na nossa mente, para a gente poder fazer esse manejo ao decorrer da nossa vida. Lembrando que a nossa pátria não é aqui, então a gente não vai conseguir viver confortável e sempre feliz nesse mundo, porque a nossa pátria não é aqui. Nós estamos exilados aqui nesse mundo de forma temporária, mas Cristo já nos garantiu que foi preparar um lugar muito maior, muito melhor, que olhos nenhum viu, nem ouvidos nenhum ouviu,
tudo que ele está preparando para a gente. Então, se a gente chega num lugar que tem uma paisagem maravilhosa e contempla aquela natureza linda, exuberante, imagina só, se aquilo é tão lindo, o que é que vai ter nos céus preparado para a gente? Se olho nenhum viu, nem ouvidos nenhum ouviu o que o Senhor está preparando lá para a gente na eternidade, no céu. A gente tem que ter essas verdades gravadas profundamente no nosso coração para poder desfrutar da alegria plena, independente das circunstâncias que vamos atravessar nesse mundo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz que nós devemos glorificar a Deus em todas as situações, até nas mais simples, seja tomar um cafezinho, um chocolate quente, beber água, que são coisas que nós fazemos com frequência durante o dia e que são coisas simples, diárias, ordinárias, do dia a dia mesmo. Então, até nessas coisas, nós devemos glorificar ao Senhor. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz que o amor, ele não procura seus interesses próprios. Então, quem nos ensinou a amar? Cristo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, através do exemplo de Cristo e através daquele capítulo de Coríntios, no capítulo 13, nós vemos que o amor, ele é paciente. Então, se nós amamos a Deus, nós devemos ter paciência. Diz também que o amor, ele não busca seus interesses próprios. Então, nós devemos nos doar em prol de viver uma vida para Cristo. Nós abrimos mão da nossa vida, de viver sob as nossas condições e nos rendemos a Cristo como servos. Então, nós não temos mais interesses próprios no sentido de viver para eles, mas vivemos para Cristo. É somente em Cristo que nós vamos encontrar o contentamento e a satisfação plena, real, verdadeira, genuína para viver nessa terra. Se a gente olha para qualquer outra coisa que não é Cristo, que não é a sua palavra, nós vamos nos decepcionar. Então, porque o cristão, sabendo disso, sabendo que essa é uma verdade completamente absoluta, continua buscando satisfação nas coisas dessa terra. Hoje, com as redes sociais, nós vemos muito isso. Ai, eu tô tão cansado para ler a Bíblia, cheguei tão exausto, mas vou scrollar o feed do meu Instagram. Ai, eu tô tão cansado para assistir uma pregação no YouTube. Ah, mas eu vou scrollar o feed do TikTok com vídeos curtos que não vão edificar. Então, nós precisamos ter em mente que tudo que deve habitar no nosso coração e na nossa mente são coisas boas. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz assim pra gente: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. No versículo 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, Paulo. E o Deus da paz estará com vocês. Então, para Deus estar conosco, nós precisamos que a nossa mente seja revestida de coisas boas. E somente encontramos coisas boas no Senhor e na sua palavra. Então, nós devemos encher o nosso coração e a nossa mente dessas coisas para que nós possamos estreitar os nossos laços com Cristo. E pedindo, claro, o auxílio do Espírito Santo, porque até para essas coisas nós precisamos de Deus, nós precisamos do seu Espírito Santo trabalhando em nosso coração. Se a gente for buscar ao Senhor pelas nossas próprias habilidades, pelas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir encontrá-lo verdadeiramente. Então, nós precisamos orar, pedir que o Senhor nos conduza o nosso coração no caminho que, de fato, nos leva a Cristo. E é muito interessante a gente lembrar, quando falar de contentamento, de duas pessoas específicas da Bíblia, que é Salomão, pois ele conclui todo o seu livro de Eclesiastes dizendo: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Temam a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou mal. Então, às vezes, a gente acha que está lá no fundo do nosso coração e a gente consegue esconder, fingir, mascarar, mas Deus, ele tem os seus olhos sobre todas as coisas. Então, às vezes, a gente quer enganar até nós mesmos, mas nós não conseguimos enganar o Senhor. Então, se a gente está tentando viver uma vida digna do Senhor, devemos pedir que Deus nos mostre os nossos erros mais profundos que estão lá gravados no nosso coração, na parte mais obscura, que Ele traga luz a essas coisas através da sua palavra, para que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, corrigir essas coisas e se voltar a Deus, para glorificá-lo, para viver uma vida plena em alegria. Outro personagem que eu acho super interessante citar quando o contexto é contentamento e satisfação em Deus é Jó. Nós sabemos que Jó passou por muitas coisas. E olha só como foi complicado. Tudo que Jó passou. Ele perdeu sua saúde, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu
tudo que poderia significar alguma coisa aos olhos humanos nessa terra. Perdeu todas essas coisas. E Jó, ele era um servo bom e fiel, como nós vemos lá no início. E ele não sabia por que estava passando por tudo aquilo. Hoje, a gente já começa lendo o livro de Jó, sabendo que Deus queria provar que Jó era de fato um servo bom e fiel. Mas, depois de sofrer tanto e de provar tantas coisas amargas, Jó chega a uma conclusão, lá no capítulo 19. E esse trecho fala tanto ao meu coração, que ele diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Então, o coração de Jó, mesmo passando por tantas dificuldades, ansiava ver a Deus. E a gente tem que lembrar que nesse contexto aqui, Cristo nem tinha vindo ainda. Jó nem conhecia Jesus Cristo. Hoje, nós conhecemos a Cristo e todas as suas promessas. Então, nós temos toda a revelação completa aqui na nossa mão, através da palavra de Deus, para nos consolar, para nos instruir, para nos ensinar. Muito mais motivo nós temos para falar como Jó. Não importa o que eu passe nessa terra, o meu coração anseia ver a Deus. E isso é o que vai trazer calma. Isso é o que vai trazer contentamento ao meu coração. As promessas de Cristo. Um trecho que se conecta muito bem a esse trecho de Jó é lá em Lamentações, quando Jeremias ele estava profetizando ao povo de Israel a destruição através do Império da Babilônia. Então, o povo de Israel estava ouvindo de Jeremias que seria destruído. E depois de levar tantas notícias tristes e desafiadoras para o seu próprio povo, Jeremias falou assim: Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E aí, o que é que dá esperança para o cristão? Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, quem nos faz esperar tranquilo pela salvação do Senhor, pela volta de Cristo, é o próprio Deus. Ele chega com consolo ao nosso coração. E para concluir, eu queria concluir com essa frase desse senhorzinho, acho que vocês conhecem, né? C.S. Lewis. Ele diz assim: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a que fui criado para um outro mundo. Nós estamos em fase de treinamento, de exercício, de forma temporária, para um dia que iremos passar a eternidade com Deus, louvando, adorando, em comunhão com os nossos irmãos também. Então, se você quer crescer e amadurecer espiritualmente junto comigo, já me segue aqui, deixa o seu like, seu curtir aqui embaixo vai me ajudar bastante, deixa um comentário aqui também para me ajudar no engajamento desse vídeo. E um beijo, Deus abençoe e até a próxima!